No episódio passado, nós aprendemos a ler a informação de sensores de luminosidade com foco nos sensores infravermelhos de refletância. Vamos tentar entender o que está acontecendo nesse momento. Com essa leitura, é possível deduzir que a linha preta está sobre o sensor do meio e o valor pequeno dos sensores da esquerda e da direita indicam uma superfície branca ou de grande refletância. Mas apesar de entendermos o que esses números significam, usá-los dessa forma não seria mais prático ou muito melhor do que ter escolhido usar um sensor digital. Ainda está difícil de quantificar a posição da linha sobre o robô com precisão. Além disso, os sensores apresentam valores um pouco diferentes quando expostos à mesma situação. Isso acontece porque até as menores diferenças na tolerância dos sensores se acumulam com a tolerância dos outros componentes adjacentes, com outros fatores externos como o ruído, com as diferenças na instalação dos sensores como na angulação ou altura, e assim o resultado da mesma amostra pode variar consideravelmente de sensor para sensor. Nesse vídeo nós vamos aprender sobre a técnica da calibração. Vai resolver todos esses problemas e vai poder ser aplicado em muitos outros. Vamos ver também um método que vai traduzir a informação do seu conjunto de sensores numa única variável de controle para você sair daquele if, else, pão com ovo e subir de nível como programador. Calibração é um ajuste de sensores e instrumentos para garantir que eles operem o mais precisamente possível. Nos módulos digitais, por exemplo, é possível calibrar manualmente o limiar entre o preto e o branco através de um tripode que opera como divisor de tensão conectado a um CI comparador. Já a calibração estatística, que é o método que eu vou mostrar aqui, resumidamente se refere a calcular a estimativa de uma variável que está observada em uma escala, numa nova escala. Transistor bipolar. Isso me parece uma regra de 3. Basicamente. Eu vou mostrar que com os sensores analógicos nós vamos automatizar a calibração e garantir que os sensores falem a mesma língua através da programação. No algoritmo que eu vou mostrar, nós vamos usar vetores para armazenar as leituras de cada sensor, assim como os valores mínimos e máximos das suas calibrações. Eu também criei uma referência de pinagem para cada um para facilitar a escrita do código. No setup eu vou iniciar as portas de sensores como entradas e chamar a minha função de calibração. Nessa função eu vou recolher amostras do ambiente do processo e armazenar os maiores e menores valores encontrados por cada sensor. Vai ficar mais claro em seguida quando mostrar na prática. Por 10.000 vezes para cada um dos 3 sensores executando leituras analógicas de aproximadamente 100 microsegundos, essa calibração vai durar em torno de 3 segundos. Eu recomendo que você aprimore essa técnica com o uso de um laço while, com um acionamento por um botão, por exemplo, porque a calibração precisa ser feita com calma para ter o melhor resultado possível. A leitura calibrada vai seguir a mesma lógica que nós usamos na conversão de escalas de temperatura. No caso das temperaturas, considere que as escalas são calibradas de acordo com o ponto de fusão e ebulição da água. Então, 32 a 212 na escala Fahrenheit, 0 a 100 na escala Celsius. No nosso caso, cada sensor tem a própria escala encontrada durante a calibração. Já que nós fomos abençoados com um sistema métrico e não dependemos de pés ou bananas como referência de medida, a nossa nova escala vai ter alcance de 0 a 1000. A fórmula que eu estou mostrando é exatamente a que você aprendeu para converter valores entre escalas de temperatura, e quem é bom de matemática e já mexe com Arduino há algum tempo já deve ter reconhecido que essa é basicamente a função map. Como eu não tenho um botão para acionar diferentes controles no meu robô, eu vou usar a comunicação serial para iniciar a calibração e para entrar no loop. O código está bem simples, sinta-se à vontade para customizar de acordo com os recursos do seu projeto.
Depois de enviar um comando via comunicação serial, eu inicio a calibração. Agora eu vou deslizar o robô para expor todos os sensores à linha e ao piso branco. Assim ele vai ter uma amostra das condições que serão encontradas pelo caminho. Agora eu vou enviar um segundo comando e eu entro no loop. Nós podemos acompanhar a leitura calibrada. Perceba agora que a leitura parece bem uniforme entre todos os sensores. Todos eles se aproximam de 0 para o branco e 1000 para o preto. Agora que todos os sensores estão trabalhando na mesma escala, nós vamos transformar aqueles valores em uma única variável que vai representar a posição da linha em relação aos sensores. Vamos fazer isso através de uma média ponderada, onde os valores da leitura são os pesos que multiplicam o valor da posição do respectivo sensor. Nesse caso, o sensor mais à esquerda vale 0, o do meio vale 1000, o da direita vale 2000 e assim sucessivamente, caso hajam mais sensores. Então a posição vai estar definida por uma função contínua entre 0 e o número de sensores menos 1 vezes 1000. No meu caso isso será entre 0 e 2000, se eu tivesse 8 sensores ficaria entre 0 e 7000. O mais importante é que por ser uma função contínua, a posição tem um formato ideal para ser usado em controladores PID, que vai te dar ajustes adequados e estabilidade no controle do seu robô. E agora, a quarta coluna no monitor é onde, para mim, a mágica acontece. Nós vamos poder responder uma das perguntas do vídeo passado e finalmente quantificar a posição da linha em relação ao nosso conjunto de sensores. Para mostrar que esse método é a prova de imprevistos, eu vou trocar as rodas do meu robô, que vai aumentar a distância entre os sensores e o chão, além de alterar o ângulo da reflexão dos LEDs infravermelhos, o que vai piorar a qualidade da leitura. Imagina que no dia da prova prática você tem que lidar com um problema mecânico ou com uma pista de cor diferente da que você tem usado para testar o seu robô. A última coisa que você vai querer fazer é ter que caçar no código todos aqueles if e else com valores constantes em escalas que você não mediu. Já passou por um sufoco desses? Põe aí a sua história nos comentários. E olha só, apesar da óbvia queda de qualidade das leituras, o método do posicionamento continua mostrando resultados confiáveis. Mais importante do que o método do posicionamento, eu recomendo estudar o método da calibração, que vai servir para vários outros tipos de sensores, como os de cor, higrômetros, LDRs, sensores de temperatura, de chamas, de movimento, além de muitos outros, então favorite esse vídeo para não perdê-lo de vista. Agora eu vou mostrar o que chamam de jogada de profissional. Eu falei de outros sensores e eu queria mostrar esse exemplo onde eu usei esses métodos com a biblioteca do QTR, ajustado para ler uma linha branca e uma superfície preta. Antes de gravar o vídeo, eu calibrei os sensores com a luminosidade ambiente e a luminosidade da vela, e usei o método do posicionamento com 5 sensores de chamas para rotacionar o robô em direção à vela. Mas, transistor bipolar, que conversa é esta? Onde está o QTR? Você já deve ter ouvido falar que o QTR é o melhor sensor de linha ou refletância disponível no mercado, e isso é um fato. Mas o que o põe à frente da concorrência é o trabalho incrível que fizeram na biblioteca do sensor. E o melhor de tudo, ela não precisa de um sensor original para funcionar. Claro, o QTR tem características e especificações otimizadas para a atividade de seguir linha, mas que não são difíceis de reproduzir com alguns poucos componentes eletrônicos e a vontade de aprender. Se você já tem um QTR, mas ainda não sabe como utilizar, ou se você está interessado em implementar o método que foi mostrado nesse vídeo de forma mais organizada, além de adicionar outros recursos úteis ao seu seguidor de linha, siga esse link e baixe uma das versões mais antigas de biblioteca e eu vou mostrar por onde começar. Nessa página você vai encontrar a referência de todas as funções da biblioteca, uma leitura analógica básica não calibrada, aquele método da calibração, o método da leitura calibrada, o método do posicionamento com a fórmula da média ponderada,
com o argumento de linha branca na superfície preta, além, é claro, do construtor do objeto do sensor. E se você ainda precisar de um exemplo de como tudo isso funciona, aqui você encontra as notas de uso e recomendações da equipe de desenvolvedores do sensor sobre como calibrar adequadamente, como usar os diferentes métodos de leitura e até como implementar uma forma básica do controlador PID. A biblioteca acompanha um código exemplo que contém os métodos que eu apresentei nesse vídeo e tudo que você precisa para começar. Basta prestar atenção a alguns parâmetros que precisam ser ajustados e eu vou mostrar como se faz. Esse texto contém as notas de uso com todos os detalhes do funcionamento do código e algumas recomendações, como esse parâmetro que eu vou usar para declarar que eu não quero controlar os emissores infravermelhos do sensor, e assim a biblioteca vai reconhecer que os emissores estão sempre ligados. O primeiro parâmetro é o número de sensores do conjunto. O segundo é o número de amostras que cada sensor recolhe para entregar um valor médio. Isso ajuda a reduzir problemas como ruído, mas pode deixar o processo mais lento. O terceiro é o pino que controla os LEDs emissores, onde eu vou colar aquele parâmetro que eu mencionei. Todos esses atributos são passados ao construtor do objeto do sensor, que aqui vai ser acessado pelo nome QTRA. Vai ser necessário corrigir essa sequência de pinos do Arduino onde estão os sensores, pode ser da esquerda para a direita ou o inverso, o importante é que eles estejam em fila. No setup, o programa vai chamar a função de calibração da biblioteca e imprimir esses valores para você poder observar caso algo não tenha dado certo. Em seguida, nós vamos observar os valores das leituras individuais e de posição, como a gente já estava fazendo. Para finalizar essa nota, a biblioteca tem detalhes interessantes como lembrar qual foi a última posição da linha caso o robô tenha perdido. Como eu sei que você está desenvolvendo um robô para OBR, eu vou avisar logo que isso é um ponto negativo por causa do gap. O ideal é que seu algoritmo saiba reconhecer quando seguir a linha com o posicionamento e como interpretar gaps e encruzilhadas. O meu objetivo é que você aprenda técnicas novas e ideias diferentes das que todo mundo ensina, então se inscreva no canal para não perder as próximas dicas e deixe nos comentários suas dúvidas e que tipo de problema você quer ver ser resolvido nessa série sobre a OBR.